Oi, 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 boa noite. Já estou ao vivo. Começar a live com a minha convidada de hoje, Ana Paula. Agradecer a Bangkok pelo look de hoje, como sempre. Lembrar que a live fica salva no IGTV. Vou colocar amanhã junto com a de Rayane, que eu não coloquei semana passada. Absurdo isso. Colocar no YouTube. E olá, amor xodó. Vocês estão me ouvindo? Quem puder falar aí, tem um fio de cabelo aqui estranho. Olá. Opa. Vamos lá, só falta uma canetinha. Minha convidada já entrou. Oi, Oi, gente. Dá para me menina, escutar direitinho? tudo certo. Você tá me escutando também? Tô, dá para ver tudinho aqui, né? Não tá escuro nem nada. Fiquei preocupada. Toda na produção, está lindíssima. Obrigada, você também. Obrigada. Vamos lá começar. Eu faço essas lives todas as quintas-feiras para falar sobre concurso, falar com gente que já passou, com gente que já foi nomeada, gente que continua estudando, continua na guerra. E queria que você começasse se apresentando, falando de onde você é. Pediram para eu perguntar sempre há quanto tempo a pessoa se formou, esses detalhes. Tá bom. Começando, meu nome é Ana Paula Rinaldi. Eu tenho atualmente 26 anos. Eu me formei em 2019 na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. Eu sou daqui de Manaus, Amazonas. Apesar de eu não ter me formado no ensino médio aqui, eu me formei na faculdade. E, como eu já disse, eu me formei em 2019, mas eu fui aprovada nos concursos em que eu passei antes de me formar. Então, tipo, eu não esperei me formar para estudar. Eu entrei na faculdade já com esse feeling, entendeu? Esse desejo. E até atualmente eu estou esperando a minha nomeação. É a saga da maioria dos aprovados agora. Exatamente. E é, você, falando de concurso, como é que foi essa coisa de concurso? Se você entrou na faculdade de Direito já pensando em concurso, se você foi uma coisa que foi durante a faculdade, quando estava acabando, às vezes que bate o desespero, não sabe o que fazer. Então, quando eu vim para Manaus de novo, porque eu fui para Porto Velho, me mudei para Porto Velho, depois voltei para Manaus para fazer faculdade aqui. Eu não fazia direito. Eu comecei fazendo arquitetura na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. Por 2 anos eu fiz arquitetura, porque eu gosto muito de desenhar, então eu achei assim, pô, eu vou me encontrar no curso, vai ser bacana. E o curso, de fato, é bacana. O curso é bom, é muito pesado, literalmente pesado, porque eu tinha que levar aquelas pranchetas, sabe, de desenho técnico, e era muito pesado para mim. E assim, depois de 2 anos eu comecei a ficar um pouco decepcionada com o meu futuro profissional, né? Eu pensava, pô, será que eu realmente me encaixo aqui? Porque eu comprava muito livro de arquitetura e eu queria muito estudar pelos livros, só que o estudo para arquitetura não é tanto por livro, é tipo, é uma coisa muito mais diferente. Você tem que sentir a arquitetura e aprender no dia a dia como é que se faz. E eu queria aprender pelos livros, era tipo um pensamento concurseiro dentro de uma pessoa que está fazendo arquitetura, não combinava, né? E os meus pais sempre falaram: não, se você quiser fazer direito, você faz direito. E na época que eu passei no vestibular, eu passei para direito, na federal também, e passei para arquitetura. Eu optei por arquitetura, completamente consciente. Depois de 2 anos, eu decidi fazer direito. Aí eu consegui ir para o Marta, que é uma faculdade privada, e depois eu passei na UFAM, pelo vestibular. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, tipo assim, tremendamente feliz que eu fui para a UFAM, né? Primeiro porque eu não tinha que pagar mensalidade. E depois porque eu ia estar de volta numa faculdade que eu considero muito, que eu gosto muito. Tenho muito orgulho de ter me formado lá, inclusive. E assim que eu voltei para o UFAM para fazer direito, aí já tinha na minha cabeça desde o início, não, eu quero concurso. Eu quero concurso, vai ser isso, só que eu não sabia estudar. E eu acho que isso acontece com muita gente. A gente começa assim bem perdida. Eu comecei muito perdida. Eu acho que eu demorei uns 2 anos para começar a entrar nos trilhos da concorrência, entendeu? Para começar a concorrer. Mas eu realmente entrei na faculdade querendo concurso. Isso é uma coisa, lhe economiza tempo, né? No seu caso, você passou já no concurso antes de se formar. Mas é bom ter as peculiaridades. Eu comecei a pensar no concurso um ano depois que eu me formei, assim, foi uma aberração. Mas
é bom o pessoal, às vezes, quando está em direito, já está na faculdade, que pensa nisso, vê que vale a pena você começar a se dedicar a fazer uma faculdade bem feita, que eu acho que Rayane, da live passada, ela disse que ela era muito dedicada desde a faculdade, Bruna também disse que era muito dedicada desde a faculdade, e isso conta muito, né? Eu não posso falar isso porque eu não era muito dedicada à faculdade, né? Eu tava mais lá pra fazer concurso, então, tipo, eu não tive um caderno na faculdade. Perguntar pra mim, eu não tive, porque eu estudava pra concurso, e o que eu estudava pra concurso, eu ia bem na prova, porque é a mesma matéria. Então, eu nunca estudei especificamente para uma prova da UFAM. Eu aproveitava todo o meu estudo para concurso naquelas provas. Tipo, direito penal. Eu não sei exatamente como eu passei na época em direito penal, mas eu passei, porque não tem para TRT direito penal, mas eu passei, entendeu? Então eu talvez não consiga te dar uma resposta tão boa, porque minha faculdade realmente não foi focada ali no acadêmico, né? Eu foquei realmente no concurso desde o início, era o que eu queria e tudo que eu aproveitei no estudo para concurso, eu consegui aproveitar nas provas, fiz uma faculdade boa nesse sentido, eu realmente aprendi com o estudo para concurso, mas não era alguma coisa tipo, vou me dedicar aqui na faculdade. Eu acho muito importante. Se eu pudesse voltar para mim, assim, para trás e falar, não, se dedique, entendeu? Leia os livros doutrinários, dê um pouquinho a mais, mas tudo bem, não fiz isso. Mas é uma correria assim que você não consegue quando você está estudando para concurso. Se você realmente quer concurso, não adianta você perder tempo, né? Até chato falar isso, mas perder tempo lendo doutrina e afins. Uhum. É complicado, porque doutrina é bem maçante mesmo. Os livros que eu usei para estudar para os concursos do Tribunal do Trabalho eram livros simples. Tipo aquela coleção MPU e Tribunais da Juspódio. Eu usei basicamente isso. E eu repetia o material, repetia, repetia. Eu não saía comprando vários materiais, na verdade eu fiz isso no início. Mas depois que eu percebi, é esse eu adoro, nossa, eu adoro esse material, porque ele é correto na medida exata. É até Exato. Para redundante falar isso. tribunais, para Aham. tribunais. Quem falou isso também foi Samuel, que foi o primeiro lugar do TRT2. Ele disse que são livros que ele usou e que realmente, assim, às vezes o povo fica querendo achar cabelo em ovo, mas esses daqui. Ai, tem um aqui de trabalho, processo de trabalho, que eu nunca nem usei os coitados, porque eu comprei só o TRT2, fiz e depois passou. Hum, eu gosto muito é do Henrique Correia, muito bom o livro dele para trabalho, assim, ele é magnífico, eu gosto muito. E eu também assisti vídeo aula do Sobral, no caso, né? Eu assisti Administrativo e Constitucional, o resto eu não assisti. Mas basicamente foram esses livros que me ajudaram na faculdade e nos concursos. Não teve mistério. É, é, assim, é uma dica, igual os meninos quando falam que fizeram os concursos de técnico, de você engolir lei seca. Quando você faz um concurso de analista, você tem que ter uma pitadinha de doutrina. Uma pitadinha de doutrina e jurisprudência. Você também não pode se aprofundar loucamente como se você Sim. fosse fazer para juiz. Então, essa dica que você está dando, assim, dos livros bons na medida certa, é muito importante para quem vai começar a ir a tribunal, para não sair loucamente comprando manuais e manuais que não vão servir, só vai perder tempo. E nem vai dar conta, é muito difícil. O manual, assim, é muito longo, muito extenso. Pelo menos para mim, o estudo, ele tem que ser uma coisa cíclica. Eu tenho que meio que decorar aquele livro. Para eu decorar aquele livro, eu tenho que ler, reler, anotar. E é só possível fazer isso se o livro for, né, um pouco menor. Se ele for muito grande, não rola. Até para dar tempo de revisar um pouquinho antes da prova, né? Assim, um mês antes da prova, 2 meses, você conseguir correr ali lendo. Na E verdade, eu nunca revisei assim, não. A minha revisão, no caso, era estudar todo o assunto de novo. Eu não, tipo, tirava o dia, vou revisar. Não, era tipo, estuda de novo, e vai, estuda de novo, e vai, entendeu? Cada pessoa realmente tem uma particularidade no estudo. Se você perguntar para duas pessoas como é que você passou, como é que você fez, elas não vão responder a mesma coisa, exceto questões e lei que eu acho que isso ninguém tira. então você pegava e fazia, tipo, constitucional, administrativo, o livro, e quando acabava, aí você começava de novo, independente de Isso, eu estar não estudava só próximo, uma não. matéria por dia. É, eu não estudava uma matéria só por dia. Estudava, tipo, três matérias de direito e duas, tipo, português, informática. Eu misturava as matérias, né? Porque senão eu me enjoava, eu ficava entediada. Mas agora, quando era, tipo, véspera de prova, um mês antes da prova, eu não pegava e fazia, não, vou fazer uma revisão, não. Eu continuava estudando, normal. Vai estudando.
Um dia antes da prova, eu achava até bom não pegar nada, né? Eu pegava e lia alguma coisa que eu gostava, que não tinha nada a ver com direito, pra eu ficar tranquila ali, senão eu ficava pilhada e não ia ser bom. E quais foram os concursos que você fez? Menina, eu fiz muito concurso, eu fiz muita prova, eu viajei o Brasil inteiro, entendeu? Fazendo provas de TRT. Eu acho que eu fiz uns 10 TRTs. Que eu tô lembrada. TRT 11, 2, 7, 21, 23. É tipo, eu tô falando pelos números e não pelos estados, como se as pessoas soubessem os números, né? Decorados. Uhum. E eu fiz muita prova mesmo e assim, na época era maçante. Olhando para trás, eu sinto um pouco de saudades, assim, no sentido de que foi uma experiência muito boa ter viajado. Eu viajava com meu irmão para fazer prova, meu irmão mais velho, ele fazia a prova comigo de TRT. Fiz o TST também e assim, eu guardo essas memórias com carinho hoje em dia. Porque ainda mais com a pandemia que não teve um concurso esse ano, né, pra gente reviver essa experiência de viajar e fazer prova, eu vejo o quanto faz falta, o quanto às vezes a gente acha que uma coisa é ruim, na verdade ela é uma experiência que no futuro você vai achar bacana. Você ressignifica aquilo e dá valor depois. Eu aprendi a não voltar segunda de manhã, a voltar um pouquinho mais tarde na segunda, às vezes até na terça, justamente assim, para eu ter o luto do concurso. Fiz a prova, respirei, descansei, voltei, às vezes olhar alguma coisa da cidade, que eu morro de arrependimento que eu fui para Manaus e voltei na segunda-feira. Eu não vi nada. É bom sempre ver. Às vezes eu fazia um turisminho assim com meu irmão, a gente saía. Isso, sim, são memórias muito boas que eu guardo, de verdade, desse tempo. E já que você estava você falou aí TRT 23, TRT 2, então você Uhum. faz concurso mais ou menos, eu acho, desde 2015, os Não, é. TRTs. O meu primeiro, eu acho que foi em 2016, que foi lá de Rondônia, TRT 14, né? Aí no final do ano, de 2016, teve, eu acho que é o da 20ª. É que eu O não tô lembrada 20, direito do número. Era algum do Nordeste, não sei se era. É, acho que era 20, era alguma o coisa 20. assim. Eu fui muito mal, entendeu? Fui muito mal. A maioria dessas TRTs eu fui péssima, entendeu? Eu acho que de resultado bom que eu tive foram três. TRT 2, TRT 7, que eu passei em quarto lugar, eu fui nomeada, eu tomei posse. E o TRT de Natal, lá do Rio Grande do Norte, que eu passei 62 para técnico. Foram esses três, mas o resto foi só bomba. Foi só tristeza, Não, mas assim. para falar isso, porque óbvio que a gente sempre tem que falar das reprovações, porque quando chega assim, ai, passei nas vagas, e a pessoa, nossa, ela passou nas vagas, estava fazendo Parece, faculdade ainda. Exatamente. parece que não foi. E até para voltar para o que você fazia com os estudos. Então, você pegou uma maratona de TRT, um atrás do outro, e colocou. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente fica emocionado com o edital e já muda. Aí já quer fazer outra coisa. E você não, você continuou, eu vou acabar, vou zerar, vou recomeçar. Acabar a matéria, recomeçar. É, surgiu um TRT, eu tava fazendo. Surgiu um TRT, eu vou fazer. Que eu também fiz Campinas, né? Foi muito mal. Mas eu fiz. Agora, pouquíssimos TRTs eu deixei de fazer. Eu acho que eu não fiz o do Rio de Janeiro. Não fiz o do Rio de Janeiro e o de Santa Catarina. Me arrependo, deveria ter feito, mas não fiz. Mas assim, surgiu, eu tava fazendo. Era o meu foco. Eu acho que é muito importante quando você faz. Pelo menos nessa época era possível ter um foco, né? Hoje em dia é mais difícil. É mais fácil se você tiver um foco agora em carreiras policiais, que é o must atualmente. Mas de tribunais é meio complicado ter um foco agora. Eu não sei se existe. É. Até Diário de uma Futura Delegada, quem quiser vá ver o perfil dela, vai ser a live da próxima quinta-feira, que eu queria, estava atrás de uma delegada assim bem comunicativa, delegada não, uma pessoa que estudasse para as carreiras policiais, igual eu tive da PRF, alguém bem comunicativo para falar sobre a Uhum. carreira, porque para mim é uma coisa meio alienígena, eu Uhum. não É, entendo direito. eu também não entendo, não. Eu penso só no TAF, né? Eu falo, como é que as pessoas passam no TAF? Se eu fosse fazer o TAF, eu ia morrer lá na hora, entendeu? Porque eu sou assim, magrinha, fraquinha. Aí eu penso, olha, muita admiração por quem passa no TAF, porque eu não passaria. É, são várias coisas para pensar e para se preparar. E dessa coisa de rotina.
Você tirava o domingo, não tirava o domingo, estudava de segunda a sábado e segunda a domingo? Como é que você fazia? Se você tinha esse momento de descanso separado, porque você foi edital atrás de edital, né? Hum. Não, eu estudava de segunda a domingo, mas sem aquele negócio, tipo, não, domingo é só pra estudar ou só pra descansar. Eu fazia o que dava no sábado e domingo. Eu nunca deixei de namorar, nunca deixei de sair, entendeu? Nunca deixei de ter o meu lazer, senão eu ia ficar muito doida. Então eu separava direitinho. Agora, olhando atrás, eu não sei como é que eu fazia pra, tipo, me divertir, ter a faculdade e estudar pra concurso. Eu sei, eu fiz alguma mágica naquela época que deu certo. Mas também não foi rápido. Eu demorei de 2017 até lá o final de 2018, assim, para ter algum resultado. E depois 2019 não, eu tô muito louca. 2018 para ter um resultado. E eu não tirava sábado e domingo para estudar. Eu achava muito importante ter o meu tempo de lazer. E isso eu não tive. Mas é claro que quando você estuda, você tem que saber dizer não. Então eu não saía todo o tempo, não saía todos os dias. Mas no sábado e domingo eu dava aquela saída, saía com a namorada, uns beijinhos. Foi tranquilo isso pra mim, entendeu? É bom Para ter. esquecer um É. pouco. E Uhum. como é que foi essa coisa do TRT Ceará? Você foi lá, foi nomeada, chegou a ir trabalhar lá? Como é que foi essa? Tomei posse, ganhei brindes, tenho meu broche até hoje. Muito bacana o pessoal do TRT7, um pessoal assim, amor de pessoal, recebeu a gente muito bem. Eu passei no TRT7, eu acho que foi em 2017, a prova e eu passei, e eu fui nomeada um ano depois. Apesar de ter passado em quarto lugar para técnico, demorou muito. E eu ainda estava na faculdade quando eu fui e eles me lotaram no interior. Não era um interior ruim, era relativamente perto de Fortaleza, ali os 50 quilômetros, só que eu ainda estava na faculdade em um período que se eu saísse, eu ia reprovar. E se você reprova na UFAM, você vai ficar um ano tentando acompanhar aquela matéria. E eu não tinha como fazer no interior a faculdade. Aí eu peguei e pensei, o que que eu vou fazer? Eu já tinha passado no TRT2, já tinha o resultado. Eu pensei, não, eu vou apostar nesse tribunal, entendeu? Vou apostar no TRT2 que eu tenho esse resultado das vagas. Aí eu saí do TRT7, consciente disso, né? Foi uma escolha consciente. E eu me formei, aproveitei tudo, tipo, todas as festas de formatura, foi normal, entendeu? Pra mim. E isso é importante, porque se eu tivesse ficado lá, eu estaria ganhando dinheiro. Ótimo. Mas eu teria também perdido toda essa oportunidade de ter me formado, de ter usado meu vestido, de ter todas essas memórias. Pra mim, isso é muito importante hoje em dia. Então, apesar de não ter ocorrido como eu queria, por exemplo, a nomeação do TRT2 logo depois que eu me formei, eu ainda estou esperando, foi uma escolha consciente, da qual eu não me arrependo. Então, eu fui nomeada, tomei posse. Aí eu pensei, não, vou escolher então voltar, terminar e esperar. É a questão dos rituais, né? Isso daí é muito significativo, é importante você terminar um ciclo e, querendo ou não, você já estava com o outro engatilhado. Só não achava Pois é, que ia ser esse perrengue, né? Esse chá de é, cadeira. é literalmente um chá de cadeira que a gente está tendo, mas felizmente é assim, é o novo panorama dos concursos, pelo menos dos concursos federais, pós emenda constitucional 95 de 2016 é esse. Não vai voltar a ser como era antes, mas em 2021 o orçamento da Justiça do Trabalho volta a crescer. Aos poucos, mas volta. Por exemplo, esse ano agora, de 2021, a gente teve uma solicitação de vagas pelo CSJT muito boa, muito mesmo. Só para analista, eles solicitaram 458 vagas. Vai ser aprovado pelo Congresso? Não sei. Vai ser distribuído ano que vem pelo CSJT? Não sei. Mas só de estar lá já é uma esperança. Provavelmente vai haver nomeação ano que vem nessas vagas onerosas e as coisas vão melhorar daqui para frente. É porque eles fazem o pedido com estimativa, né? Eles não fazem o pedido às cegas, eles têm todo um trabalho para. As cegas ocorreu lá em 2019, que eles fizeram um pedido de 500 nomeações, aí chegou ali em março, a gente não vai poder nomear, não tem dinheiro, porque em 2019 ainda existia o aporte do executivo, que era tipo um percentual bem pequenininho que o executivo dava para o Poder Judiciário, mas que fazia a maior diferença para a gente. Em 2020 acabou esse aporte e teve um decréscimo de 1 bilhão mais ou menos no orçamento da Justiça do Trabalho. Para ela se recuperar disso, é uns poucos. Começa em É. 2021 a recuperação. Uma justiça que já estava capenga, já estava andando de muleta, um decréscimo desse é significativo, né?
É. Mas eles E você, conseguiram se ajustar no teto, então só esperar agora. você tem planos assim de outro concurso? Você pensa, tem gente que pensa em magistratura, MPT, ou você quer ser analista, que eu ficaria muito realizada sendo apenas analista. Assim, atualmente eu não tenho nenhum plano. Eu tô sem concurso, por exemplo, sem fazer concurso já há um tempo. Eu tirei, né, esses 2 anos para focar em mim, focar na minha saúde, relaxar mesmo, entendeu? Eu fiz a OAB também, porque durante a faculdade eu não fiz a OAB, não tinha como, não tinha tempo. Então depois eu fiz a OAB, aí eu tô advogando um pouco, mas de concurso eu ainda não decidi exatamente a linha que eu quero. Se eu ficar como analista, eu vou ficar muito feliz também. Eu acho uma carreira ótima, assim, eu estaria bem, bem feliz e resolvida. Mas por enquanto não tenho maiores pretensões. Eu fico um pouco receosa com a justiça do trabalho, tipo, se eu fosse querer fazer magistratura, que é meio complicado, né? Toda essa coisa do orçamento a gente não sabe. Toda hora surge uma conversa, não, vamos extinguir a justiça do trabalho. Então é sempre bom você não focar tanto nisso, se você quer um pouco de segurança no seu futuro. Por exemplo, justiça comum estadual sempre vai existir, federal também. Justiça do trabalho a gente não sabe. Vira e mexe, rola esse papo. Mas atualmente eu tô só realmente esperando, não tô estudando para nada agora. E você, assim, essa época de pandemia, você tem alguma dica, assim, para o pessoal que está ainda estudando para concurso, algo que você acha que você faria nesse tempo de estudo? Olha, o que eu faria? Eu ia ficar muito nervosa. Falando a verdade, eu ia ficar super ansiosa, mas eu já fiquei ansiosa esse tempo todo. O que me ajudou nessa ansiedade foi realmente a minha fé em Deus e a minha família. Também fui ao psicólogo, é normal, isso não é nenhum tabu. Porque da ansiedade gera essa ansiedade, ainda mais com a reforma administrativa ali batendo na porta, a gente fica doidinho. Mas o que eu diria para Ana Paula se eu estivesse estudando agora? Continue estudando. Continue estudando. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe se os concursos vão acabar. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não. As coisas podem mudar, podem sim. Mas o que você quer? Você quer concurso? Então você continua. Senão você vai para iniciativa privada. É o que eu diria para mim, para ter calma, paciência, porque é um momento singular que a gente está vivendo. A pandemia é a pandemia do século. Todo mundo está sofrendo, tem tanta gente morrendo, a gente tem que ter calma nesse momento. Até mesmo quem quer ser nomeado e quem está estudando. É o que eu diria para mim. E às vezes, se você está investindo no estudo para concurso, às vezes há uns 2 anos, há uns 3 anos, você tomou uma decisão muito drástica agora, com tudo precário, com tudo que a gente não sabe o que é que vai acontecer, o que é que não vai, às vezes é melhor manter no caminho. É, você não sabe. Não adianta abandonar o barco agora porque ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer depois. Se a reforma vai passar e vai acabar a estabilidade, ninguém sabe quando, nem se isso vai acontecer. Então continue. Exato, eu estou tentando ver se eu tenho as outras perguntas aqui. Como é que você fazia na questão de lei seca e questões para inserir na sua rotina, no seu dia a dia dos concursos? Era assim, eu estudava a matéria de direito, depois dessa matéria eu estudava a lei seca correspondente a ela e logo depois eu fazia questões. Agora, uma coisa que eu fiz muito no meu estudo é muita questão. Eu fiz muita, muita, muita questão, muita. Tipo, acho que por dia eu fazia mais de 100 questões. Para mim isso é muito. Não sei como as pessoas são hoje em dia, mas eu fazia mais de 100 questões. E o que eu errava, refazia no dia seguinte. O estudo com questões, para mim, foi assim, tudo. Foi significativamente a coisa que mais me ajudou no estudo foi isso. Porque por ela eu conseguia ver onde eu estava errando e arrumar isso. E a lei seca também. Agora, a lei seca é repetição. Por exemplo, o processo civil e Código Civil e Direito Civil para tribunais é basicamente lei seca. E para você realmente aprender, você tem que ficar lendo. Então eu pegava ali, eu não lia no Vademecum o processo civil, eu tinha tipo um Vademecum online, onde eu podia grifar no PDF, e eu repetia, repetia, todo dia eu repetia o processo civil, lei seca, todo dia processo civil, até aquilo entrar na minha cabeça, era como se fosse uma matéria extra. Mas agora, se eu estudava direito do trabalho, se eu estudava
Direito administrativo, eu lia logo depois da matéria a lei seca correspondente. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso. Eu já coloco deixo como uma forma de revisão e deixo tipo para uma semana depois ou no dia depois. Tanto as questões quanto o. Às vezes é bom, tipo, se você faz uma quantidade de 100 questões, é bom você fazer o que você acabou de ler, porque aí você consegue dar o gás e fazer essa quantidade maior. Mas se você usa a questão como revisão, às vezes é bom você dar um prazozinho para reacender, Sim, né, aquilo. sim, no dia seguinte realmente eu também fazia isso, de resolver as questões do dia anterior que eu errei e mais algumas outras. Questão é tudo. Se a pessoa não fizer a questão, eu nem sei assim se ela passa ou se ela chega perto de passar, porque é basicamente a gente está estudando para fazer uma prova com questões. Então, se você não acertar, você não passa. Você tem que fazer para poder acertar ou não. Tem gente que fala de simulado. Você fazia simulado? Não, simulado eu não fazia. Até que eu queria fazer assim. Eu até pensava, poxa, eu tenho que fazer uns simulados, mas eu não fazia simulado, por exemplo, programado. O que que eu fazia que eu acho que pode ser um simulado? Eu imprimia as provas, pegava, sentava e fazia. Eu acho que eu fiz, na época, eu fiz todas as provas que tinha no TRT, eu acho que de 2010 até a época que eu estava estudando, eu fiz todas impressas, entendeu? E não foi só uma vez, foram várias vezes. Então, acho que isso servia como simulado. Geralmente era no final de semana que eu fazia isso. Eu tô pensando até em imprimir umas provas, porque no QC a gente fica marca e marca, certo, marca, errado. E eu acho que dá quando você tá fazendo no papel e depois que você vai no gabarito, eu acho que você é mais correto com você, né? Mais sincero do seu desempenho. Também você consegue controlar o tempo da prova, isso é muito importante, porque tem gente que acaba demorando muito na prova e tem que corrigir isso só com simulado, só você simulando uma prova na tua casa para você corrigir isso. Eu nunca tive problema com o tempo. Sempre fiz rápido a minha prova, seja para acertar ou para errar, eu sempre fiz rápido. Mas muita gente tem problema com isso. O tempo para mim é prejudicial porque eu tenho que ficar até o final para pegar a prova, aí fico relendo as questões e costumo remarcar aquela coisa horrível, né? Que a gente fica se arrependendo em casa. Eu E também. essa questão de tempo, redação. Fala sobre seu estudo de redação, como é que você treinava, se você buscava tema, fazia curso, No que deve ter início, sido significativo para sua aprovação no foi, TRT. foi, porque aquela redação do TRD2 foi um bicho. Tipo, aquele tema ali foi. Que tema era Viagem. aquele? É muita viagem. Assim, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Enfim, como eu estudei para redação? No início eu não estudava para redação. Eu acho que eu levei mais ou menos um ano para estudar para redação, porque eu me recusava. Eu sempre fui muito ruim em redação, nunca escondi isso. E para eu poder melhorar meu desempenho, eu me matriculei num curso, mas eu nunca fui boa em assistir videoaula. Mas eu assistia as videoaulas e eu treinava muito redação. O que que é treinar redação? Eu pegava, por exemplo, um tema, você procurava um tema que já existia uma vez em alguma prova de TRT ou outra prova de tribunal. E eu refazia. Eu fazia, na verdade, fazia a redação e comparava a minha redação com uma redação nota 100, por exemplo. Eu baixava na internet redações nota 100, aí eu pegava, baixava e comparava a minha, via as técnicas que a professora usou ali e via se a minha redação se encaixava. Aí eu consegui fazer como se fosse um modelo de redação que eu sempre ia usar nas provas. Mas foi basicamente isso, eu tive que fazer. Já a cada 2, 3 dias eu estava lá fazendo uma redação. Não suportava, mas eu tive que fazer. E essa questão de eu também buscava e às vezes pedia para outros colegas que já tinham ido bem, eu pedia de Samuel do TRT2 para eu me inspirar e ter ideia de como é que eles faziam a estrutura da redação. Eu acho que isso daí é uma coisa boa para você olhar, né? Sim, a estrutura da redação ela conta muito, principalmente na FCC, você tem que saber estruturar ela direitinho, concatenar as ideias, né? E principalmente ter exemplo. Se você está fazendo um concurso para a área jurídica, é sempre bom você encaixar ali naquela redação alguma coisa, princípio da dignidade humana, Estado Democrático de Direito, os examinadores gostam disso. Você tenta encaixar esses conceitos, essas palavras de direito ali naquela tua redação, de alguma forma. Aí, E aquilo geralmente, já está querendo ou não na sua cabeça, né? É a matéria que você estudou. uhum.
é mais fácil, né? Você já sabe a aplicação daquilo, só tenta adequar para aquele tema. O problema é o tema, né? Existe muita fuga de tema nas redações de tribunais, porque é basicamente dois textos assim que eles colocam aí, discorra sobre o tema. Eu, que tema é esse? Mas é a vida. Redação realmente é um pouquinho de sorte também, né? Depende de quem vai corrigir a tua redação. Você pode ter ido muito bem na prova objetiva, se você for mal na redação ou for mediano, já vai. Tem casos no TRT2 mesmo de gente que foi assim, foi legal na prova objetiva, mas assim arrebentou na redação, então foi lá pra frente, entendeu? Porque é muito importante. A redação é uma fase do concurso, você precisa se preparar para ela. Eu falando isso, mas só depois de um ano eu fui estudar, né? Mas é uma fase do concurso, merece atenção também. Mas assim, também no começo, inclusive essa questão das lives que eu fico fazendo para o pessoal ter uma ideia da amplitude de coisas que você tem que fazer quando você se propõe a estudar para um concurso do nível de um tribunal federal. Não só do Tribunal Federal, também tem muitos concursos estaduais que todo mundo que faz Tribunal Federal, às vezes vai ter o concurso no seu estado, vai estar lá sendo seu concorrente. Que você, no Uhum. começo, quando você está estudando há um ano, você está ali lidando com 10 matérias. Você também não pode estar ótimo em 10 matérias, É aí verdade. faz um concurso, vai mal nas específicas, vai muito bem nas gerais. Aí no próximo, ai, vou bombar nas gerais. Vai bem nas gerais, vai mal nas específicas. Quando você consegue bem nos dois, vai mal na redação. Tudo é uma Não, questão de tempo e de ajuste. pois é, precisa de tempo, né? Tem gente que passa bem rapidinho em prova de concurso, estuda alguns meses e passa. Não foi o meu caso. Eu sei que não é o caso da maioria das pessoas. Tem que ter paciência. Uma coisa muito importante em concurso é perseverança. Você tem que insistir, corrigir, fazer de novo e tentar. Se você desiste no teu primeiro, na tua primeira reprovação, eu sinto muito, não, você não ia longe mesmo, porque, por exemplo, eu fiz mais de 10 tribunais, mais de 10 concursos, e assim, a maioria eu reprovei. Se eu tivesse parado ali na minha primeira decepção, nunca teria passado. Tem que continuar. Continuar, ver o que errou, ajustar e às vezes no ajuste você desajusta outro lado, mas você investindo mais tempo, seguindo, batendo a cabeça, você consegue melhorar. Existe uma teoria que eu vi quando eu ia fazer concurso que diz assim, que concurso é como se fosse uma fila. Se você não sair da fila, uma hora chega a tua vez. É mais ou menos assim. Eu acredito que concurso, se você estuda e corrige o que você erra, vai chegar um momento que você vai estar numa prova e a maioria das questões vão ser sobre assuntos que você sabe. E você vai bem na prova. Vai ser a tua hora, entendeu? É como se fosse a tua sorte. Também vai acontecer de você estar muito bem preparado, chegar ali, cai coisa que você não sabe, aconteceu alguma coisa e você erra e bola pra frente. Se você ficar triste demais, é normal ficar triste, eu também ficava. Mas se você deixar isso te colocar pra baixo, você não vai passar. Se ficar se falando, ai, só eu não passo. Não, relaxa aí. A maioria não passa. Vá tentar. E essa coisa assim, eu acho que de 2016 para cá, essa questão de dizer que estudou, eu estudei 6 meses e passei num TRT. É mentira. Eu não acredito. Isso daí não existe mais. Depois de 2016, que as vagas foram minguando, que não tem mais Aham. aquela quantidade de nomeação, quem está na cabeça é porque está estudando faz um tempo e está se dedicando fora do normal. Sem dúvida. Antigamente, né, é o que eu falo, é o antes da emenda constitucional de 2016 e o depois. O antes, você passava em 200, 300, você tinha chance de ser nomeado se fosse para técnico. O concurso de 2009 do TRT2 chamou, se eu não me engano, 1.000 analistas. 1.000, entendeu? Até o final da validade dele. Hoje em dia isso é impensável. A gente está com um ano, não, menos de um ano da homologação, mas mais de 2 anos desde a da prova. Acho que mais de 25 analistas foram chamados, o que é um milagre para o cenário atual. Mas era, tipo, ridículo se você comparar com antigamente. Até mesmo o concurso passado do TRT2 chamou 300 analistas judiciário, área judiciária. Eu acho que eu não sei, também eu estaria fazendo uma previsão que eu não posso fazer. Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar a partir de 2021, o orçamento melhora e vai ter mais nomeação. Não como antigamente, nunca mais, mas vai melhorar. O que eu sempre falo,
porque a gente está num pacote assim meio que desiludidos, mas desiludidos que querem concurso. Então, gente, insistam, continue, continue. O negócio é ir botando nome na lista. O pessoal hoje em dia pergunta, André, você acha que vai ser chamado em alguma coisa? Qual é o que você vai ser chamado? Não tenho a mínima ideia. Enquanto eu não estiver no carro que eu quero, eu vou colocar meu nome na lista até. Exatamente. Assim, às vezes as pessoas perguntam, quando é que tu vai. Acontece comigo, entendeu? Quando é que tu vai ser chamada, tua nomeação? Aí eu, pô, não sei. Não sei, entendeu? Não sei. Vai sair uma hora. A minha tranquilidade, assim, que eu posso dizer, é que eu passei dentro do número de vagas. Então eu fico um pouco mais tranquila. Se eu estivesse fora do número de vagas, mesmo na minha posição, seria um pouco mais preocupante. E eu optei por não continuar estudando justamente por isso, porque eu passei nas vagas e eu pensei, não vou mais fazer, né? Vou tirar um tempo, ver se eu quero outra coisa e esperar. Até porque não teve mais Tribunal do Trabalho depois disso. Foi tipo TRT2, TRT15 e acabou. Por enquanto. Daqui a um tempo vai voltar a ter, os concursos vão voltar a ocorrer. A gente tem que ter, assim, esperança de que isso vai acontecer e continuar estudando, mas também é importante a gente ser contra a reforma administrativa, porque ela está aí para acabar realmente com os nossos sonhos e acabar também com o serviço público, mas é continuar. É ter fé, esperança e perseverança, senão nada anda. Assim, essa questão da reforma administrativa, eu acho meio. Eu me policio muito para não falar essa questão de acabar com os nossos sonhos, porque é óbvio que a gente tem a vontade de ir, mas envolve tanta, tanta, tanta coisa paralela, tanta coisa em volta, que as pessoas têm que ver que um servidor público que tem estabilidade, ele vai ficar ali para até se aposentar. Não interessa quem esteja no governo. Então é isso que a gente tem que prezar. Você não pode, candidato A entrou agora, daqui a 4 anos candidato B entra e não interessa, a gente vai continuar fazendo nosso serviço e a gente tem que estar fora desse risco de ideologia política. A gente tem que ir lá fazer nosso serviço, servir a população pelo serviço público da continuidade e não por causa de partido político, que é isso que eu entendo que a reforma vai precarizar essa questão e deixar mais abertura aí para o pessoal mexer numa coisa que só cresce o número de comissionados e afins. Pois é, infelizmente a reforma ela veio muito, muito louca, assim, de um jeito que as pessoas não esperavam, tirando estabilidade, colocando o servidor temporário, colocando tempo de experiência como trainee, assim, são coisas absurdas. Quem fez essa reforma não conhece o serviço público, ou tem muita raiva do serviço público. O serviço público precisa melhorar, precisa. Ninguém disse que não. Mas já existe na Constituição aquela previsão da avaliação periódica de desempenho. Edita essa lei complementar, faz a avaliação, mas não. Quer acabar com a estabilidade, quer aumentar os comissionados, quer. Não pode, entendeu? Se isso acontecer, as pessoas não sabem, as pessoas, assim, que eu digo no geral, a população no geral, não sabe que apoiar essa reforma é apoiar algo contra elas mesmas. Porque no momento que ela precisar de um serviço público, essa pessoa vai estar à mercê de um servidor público que vai estar trabalhando não em nome do serviço público, em nome do trabalho que ele faz, mas e sim em nome daquela pessoa que nomeou ele. Isso é prejudicial. As pessoas não percebem isso, mas a longo prazo, nem a longo prazo mesmo, a médio prazo e curto, isso vai precarizar e vai sucatear toda a máquina pública. E até o que a gente tem que sempre reiterar e falar, que tem vários concursos hoje em dia que a gente faz. Eu fiz o concurso do Ministério Público de Pernambuco, que logo depois do concurso eles criaram por lei mais de 300 vagas comissionadas. Então a precarização já existe, tipo, tem órgãos Exato. tem órgãos que a gente faz concurso, como Câmara de Fortaleza, PGE Pernambuco, que nunca fizeram concurso depois da Constituição. Depois de 88, o órgão nunca fez concurso. E até então não chamou praticamente ninguém. Então, tipo, concurso é segurança, concurso é para que as coisas sejam probas, para que as coisas sejam morais. Sem dúvida. Eu mesma advogo, eu ajuizei um mandado de segurança para os meus irmãos, que eles também fazem concurso. Eles passaram dentro do número de vagas em um órgão que é, tipo, lotado de comissionados. E, assim, um passou em segundo lugar, o outro passou em quinto, mas é uma luta para chamar eles. Apesar de eles terem passado dentro do número de vagas,
o órgão tem, tipo, literalmente milhares de comissionados e foi necessário ajuizar um mandado de segurança para poder pedir, ei, me nomeia, eu tenho direito a isso. Entendeu? É tipo, é um absurdo. E a reforma, ela vem para legalizar esse absurdo. É isso que ela quer. Às vezes, uma reforma dessas, ela vem ali, coloca estabilidade e vai sair. O trainee vai sair. Às vezes, não é nem esse o objetivo principal dela. Ela coloca aquilo ali para te distrair. E o que ela quer de verdade estão naqueles outros artigos ali, que é aumentar as hipóteses dos cargos comissionados e temporários. E também a terceirização. Aí é complicado. Mas É. tenho fé que a gente vai ter uma boa posição em relação a isso, porque senão vai ser complicado. É. E entrar nesse assunto é falar também que Nusa foi nomeada, Samuel foi nomeado, você já vai ser nomeada, várias pessoas foram nomeadas. Concurso, você vai, se você perseverar, se você continuar, você vai ser candidato, você vai ser nomeado. Mas a gente tem que falar sobre isso, sobre a espera, sobre as dificuldades, os perrengues, só para ter uma noção assim, exceto, provavelmente, quem vai entrar para a área policial, quem está na área policial, são concursos que eu acho que em um ano você está em 200, você vai ser nomeado. Então, pensem nisso. Se não for seu sonho rígido e fechado, pensem na área policial, que eu acho que agora é É, a onda da vez. Mas que se não for, provavelmente, em alguns concursos você vai tomar um chá de cadeira. vai mesmo. Vai ter que aprender a tomar muito bem esse chá de cadeira, porque é complicado. Eu mesma fiquei muito angustiada com toda essa espera. Hoje em dia eu já estou mais tranquila. Às vezes eu até falo ali no grupo do WhatsApp, eu solto alguma coisa assim, vai acontecer isso, assim, parece que eu tô super nervosa, mas eu tô mais tranquila. Eu confio em Deus, eu deixei a minha vida no altar dele, que ele faça o que for melhor, entendeu? Seja nomeação ou seja sem nomeação, então eu fico mais tranquila. E com essa fé e com essa esperança, eu vou seguir no meu dia a dia. Talvez eu volte a estudar para outra coisa, talvez eu continue advogando, talvez eu seja nomeada. Concurso é importante, é muito importante. Vai mudar minha vida, a nomeação e a posse? Vai. Mas não pode ser tudo na sua vida também. A minha vida, por exemplo, eu tento pensar assim, ela não se resume a uma posse. A minha vida não se resume a isso. Vai mudar? Vai. Muito a minha vida. Mas é muito maior o que eu sou e o que eu vivo do que isso. E é isso que eu tento me lembrar todos os dias. Não, tenha paciência, espere. Coisas vão acontecer, você também não pode controlar tudo. É complicado. Muita gente deve ter tido gastrite nervosa, por exemplo, por conta dessa situação. Mas não tem jeito, são coisas que a gente não pode controlar. É. Deixa eu perguntar uma coisa. Falando do TRT-7 e do TRT-2, eu também faço concurso no Brasil todo. Qual é o seu pensamento, assim, de assumir o TRT-2? Se você não tem problema, vai para qualquer lugar? Porque você já passou por isso e por uma escolha da faculdade. Agora você vai para São Paulo, provavelmente vai cozinhar lá um tempinho até poder voltar. Se você pensa em voltar, se morar em São Paulo para você tá de boa. Assim, eu não penso atualmente em voltar, no sentido de que já estou, antes de ir, já estou pensando em voltar. Hoje em dia eu tento não antecipar essas coisas. Na época do TRT-7, como demorou um ano para me nomear, eu fiquei antecipando muitas coisas na minha mente. Eu ficava, tipo, calculando a minha remuneração, calculando o quanto eu ia gastar no aluguel, procurando o aluguel, sabe, para uma situação que eu nem sabia se eu ia ficar lá de verdade. Então, hoje em dia, para o TRT-2, eu tento não antecipar isso, não ir pensando, vou voltar. Acho que se eu tiver oportunidade, eu volto. Mas tem uma previsão lá no edital do TRT-2 que diz que você tem que trabalhar lá por 2 anos até você pedir o teu retorno, pedir uma permuta. Então, eu já vou assim, de coração aberto para ficar, para amar, se eu quiser, ou se quiser voltar depois, não tem problema. O que aconteceu no TRT-7, eu tive que voltar justamente por conta da faculdade. Se não existisse a faculdade naquela época, eu ficava em qualquer interior que me jogasse, entendeu? E depois voltava, se desse para voltar. Não tinha problema. É porque, como você estava falando a gente não pode depositar toda a nossa vida no concurso, porque coisas estranhas, coisas diferentes, desvios de caminho acontecem e a gente vê várias coisas assim, quando a pessoa assume, vê que não era aquilo, planejou muita coisa e a vida real é diferente. É melhor não pensar demais, entendeu? Uma coisa que eu digo, viva um pouco no presente. Se você pensa demais no futuro, você às vezes antecipa sofrimentos que nem vão existir. Então, o que eu
tento trazer para mim, olha, você vai sofrer no futuro? Eu acho que uma hora eu vou, entendeu? Então, sofra só uma vez, sofra no futuro, não sofra agora. Viva agora, depois você vê. O que não significa que você não tenha que ter um planejamento. Nos concursos, você sempre tem que ter um planejamento. Seu planejamento vai dar certo 100%? Não vai, entendeu? Nunca vai. E você tem que ser flexível. Se você for pirar nisso, você não vai para lugar nenhum. E faltam mais ou menos uns 15 minutos para o final da live. Você, o que é que você indica para as pessoas que estão começando a fazer concurso agora, de concurso de direito, e também se tem outras pessoas aí que pensam em fazer concurso para outras áreas, porque querendo ou não, o estudo é muito parecido. Alguma dica, alguma coisa assim que você quer falar? A dica geral mesmo é ter, como eu falei, é ter paciência. A partir desse momento, tem que ter muita paciência, decisão e foco no que você quer. Quer isso? Continue. Vai ter problemas? Vai, entendeu? Algumas pessoas enfrentam maiores problemas que as outras, e isso é incontrolável. E a minha dica, agora, dicas práticas. Não troque muito de material. Você achou um material que você gosta e que te atende? Fique com ele. Leia várias vezes. Você não vai encontrar material 100% perfeito. Isso não existe. Isso não existe. Eu já tentei achar o material perfeito. Não existe. Se conheça. Você precisa conhecer como é que você aprende. Por exemplo, eu não aprendo muito bem com videoaula. Eu fico sentindo um sono, entendeu? Eu durmo assim. E às vezes eu preciso anotar as coisas justamente para não dormir. Mas se eu fizer um caderno, eu não vou ler o caderno depois. Então eu já entendi que eu preciso ler o livro e fazer a questão para poder aprender. Videoaula pontualmente dava certo para mim. Mas tem gente que aprende muito bem com videoaula. É se conhecendo. Terceira dica prática que eu daria para uma pessoa, realmente faça muitas questões. São aquelas dicas que todo mundo dá, né? Faça muitas questões, porque se você não fizer, você não vai saber como você vai na prova. E esse era um erro meu no início, assim, muita gente tem esse erro também de não fazer as questões. Eu ia nas cegas assim para a prova. Depois que eu comecei a fazer as questões, eu vi que elas se repetiam de uma forma cíclica. Aquela questão parecida, aquela questão de um jeito, depois ela caía de um jeito muito parecido, que depois caía de novo. Então isso é muito importante. E tente definir um foco. Eu sei que hoje em dia é difícil definir o foco numa carreira que você quer, justamente por toda essa crise, principalmente no poder, assim, na esfera federal, em tribunais, MPU, é meio complicado, mas tente definir um foco. E se você tem um mínimo de afinidade, vá para a carreira policial. Seria o que eu falaria para uma pessoa que está começando hoje. Se você tem um pouquinho de afinidade, vá, treine o TAF, vá tranquilo, entendeu? Porque acho que até 2022 esse vai ser o maior foco de atenção de concursos em questão de nomeações. Nessa área, a seca vai ser assim, bem pequena. Como nem tudo acontece do jeito que a gente sonha, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, e sempre falando assim do pessoal que eu já conversei, tem Raíssa, concurseira abençoada, que ela estudava para TRE, e abriu o edital da PRF, ela fez, vou mergulhar, que ela tinha, óbvio, toda uma técnica, porque já estudava fazia um tempo, tinha algumas matérias que ela já tinha mais afinidade, teve que correr atrás de outras, mas foi uma opção, deu certo e ela se encontrou, ela é super satisfeita. Existe a área administrativa, existe, se você trabalhar na rua, tem vários caminhos aí que a pessoa pode seguir. Pois é, se a pessoa tem essa flexibilidade, é bom ter foco, mas também ser um pouco flexível, né? Eu acho que eu não me daria bem na área policial por conta do TAF, como eu já falei. Eu tenho umas limitações físicas assim que são um pouco intransponíveis para mim. Eu não gosto muito de pegar sol, eu não gosto muito de estar exposta, de correr, então para mim é um pouco complicado. Mas quem tem afinidade seria bom se direcionar para isso. É. E até pegando uma experiência de casa, meu namorado, quando ele estava fazendo concurso, ele é concursado, ele fez um curso de técnico. E para ampliar a área, não era a área dele, ele fez um concurso de técnico ambiental e passou nesse concurso de técnico. E, assim, foi uma coisa muito boa na vida dele e a pessoa tem que saber a hora de mudar o plano, tem que saber a hora de ampliar a,
Não ficar só assim, porque a vida oferece outras opções. É, às vezes uma porta se fecha, né, e outra se abre. Então a gente tem que estar um pouquinho flexível. Agora tem aquele tipo de pessoa que toda hora muda de foco. Aí não é complicado, porque se os editais forem muito diferentes, você nunca vai estar preparado o suficiente para fazer uma prova. Os editais dos tribunais, por exemplo, são muito parecidos. TRF, TRE, TRT são bem parecidos. O que eu estou percebendo agora na área policial é que, pelo menos para escrivão e agente, eles não focam tanto no direito. E isso pode ser um pouco complicado para quem é da área do direito. Muito bom para quem não é, muito bom. Mas para quem é do direito pode ser um pouco complicado. Então a pessoa ela tem que tentar ali ver o que melhor se encaixa no que ela já está estudando e seguir. Mas eu acho que daqui até 2022, realmente, os concursos da área policial são aqueles que vão prometer mais vagas e mais nomeações. E até a área de direito, assim, você pega a gente não basta estudar muito a lei, não basta estudar muito a matéria, você tem que estudar muito a banca. Eu já fui fazer concurso municipal de procurador, bem pequeno, e eu vejo assim, os 10 primeiros são pessoas do estado que fazem 1.000 concursos daquela banca, e que eu, apesar de estar estudando, assim, pegar uma prova CESP e bem, pegar uma prova CC e bem, quando chega naquela banca louca, ela cai umas questões de português, de outra coisa, que você vai cair de paraquedas. Você também tem que se especializar nas bancas, né? Muito importante. Eu, fazendo o TRT, eu me especializei muito na FCC. Apesar da minha primeira aprovação ter sido com a CESP, porque foi o TRT 7, mas foi de múltipla escolha, não foi certo e errado. A minha primeira prova CESP de certo e errado, eu fui muito mal. Eu estudei muito e eu fui muito mal, porque eu não sabia como fazer aquela prova. Eu tinha todo um conhecimento de como era a FCC, muita experiência, muita bagagem, mas para a CESP eu não sabia. Então, realmente, isso é muito importante, você conhecer a banca. Só vai conhecer a banca como? Fazendo a prova dela, fazendo a questão dela e refazendo. Sem isso, você não conhece a banca. É. E também, assim, para quem estudou para concurso, quem for começar agora, ou quem começou e ainda não tem, o essencial, primeira coisa que você piscou, assim, vou estudar concurso, é assinar um site de questões. Se você não pode assinar um site de questões, vá no PCI, baixe 10 provas daquela banca, sei lá, e crie seu jeito de resolver questões. Mas é a primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Isso, eu sou assinante, né, do que concursos, adoro que concursos, assim. Eu reconheço que ele não é perfeito, ele tem muitas falhas mesmo, mas o que eu mais gosto neste site é a comunidade. Por exemplo, os professores não comentam muito lá, e os comentários não são tão bons, mas o pessoal que faz as questões e deixa os comentários, eles ajudam muito. Então, assim, eu, por exemplo, às vezes não sabia resolver a questão ou resolvia errado, eu ia ali nos comentários e via o pessoal comentando, olha, é assim, assim, assado. Aí, pô, eu aprendi, entendeu? Aí eu pegava, criava um caderno, colocava, tipo, direito constitucional, aí o assunto. Aí eu colocava aquela questão lá dentro, para outro dia eu ir lá e consultar, entendeu? O comentário da pessoa. É como se eu estivesse estudando pelos comentários dela. Isso é muito importante. Então, realmente, você precisa assinar se você puder, ou se você não puder, economiza um pouquinho ali, né? E tenta assinar o que é concursos da vida, algum site assim. Agora tem o do Estratégia também. O do Estratégia, ele é bastante promissor. Mas ele tem. Eu não gosto tanto dele, assim. Eu vi que ele tá bem bugado por enquanto. Quem sabe daqui a 1, 2 anos ele melhore e realmente seja o melhor do mercado. Mas para mim, atualmente, é o que é concursos. É, eu estou apanhando com a interface do Estratégia, eu ainda não consegui me familiarizar, não. Vamos assim, falta 5 minutos para acabar a live, eu vou encerrar e a gente vai acabar na outra, recomeça a live para finalizar direitinho e o Instagram não fechar em cima da gente, que ele tem esse Tá bom, costume. então. Um Tá, segundinho, vou fechar, salvar e já volto. Beijo. tá bom. Beijo.